sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na Rede Diário de Comunicação. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Francimar Sampaio. Ele é diretor tesoureiro do Aeroclube do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Dr. Francimar. Boa noite. É uma honra estar aqui nesse programa e para trocar informações a respeito do Aeroclube do Amazonas e também da cidade de Manaus. A honra é toda nossa. O Aeroclube do Amazonas é uma instituição que nos presta serviços, sobretudo na área de formação, né, de profissionais da área de aviação, desde a década de 40, é isso? O Aeroclube do Amazonas ele foi fundado em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial. O país tinha necessidade de pilotos, pilotos civis e pilotos militares. À época, o presidente da República era Getúlio Vargas e o governador do Amazonas era Álvaro Botelho Maia. Tá? Então, Álvaro Maia, ele, no fim da linha de bondes, que Manaus antigamente ela era servida por bondes. Que era de Flores, né? O fim da cidade de Manaus praticamente é uma área afastada. Ele desapropriou as benfeitorias de 4 títulos definitivos e entregou ao Aeroclube do Amazonas. Então, ou seja, foi uma desapropriação feita pelo governo do estado. Pelo governo do estado. Porém, uma desapropriação feita pelo governo do estado e paga pelo governo do estado. Paga pelo governo do estado. Okay. Porém, as áreas que foram desapropriadas, elas não foram registradas. Foi simplesmente repassado ao Aeroclube do Amazonas e esse repasse, ele consta na prestação de contas do Álvaro Maia para o presidente da República, consta em 2 momentos, em 1941 e 1942. Inclusive eu tenho esses volumes da prestação de contas dele. Olha. São volumes assim que você, para folhear, você tem que ter muito cuidado, que as folhas já ficam quebradiças, mas tem a parte dessa história. Pois bem, o Aeroclube do Amazonas, a partir daí, com recursos próprios, construiu o primeiro hangar, onde hoje é o Aeródromo de Flores. E recebemos do Estado uma ajuda. Recebemos 2 aviões Frank naquela época. Eram aviões precários para a escola. Repetindo, do Estado do Amazonas. Do Estado do Amazonas. Então vamos lá, olha só. Primeiro, o Estado do Amazonas desapropriou, ou seja, requisitou de particulares e indenizou o Estado do Amazonas. Sim. Pagando essas terras. O Estado do Amazonas adquiriu 2 aviões, né? E fez a doação para o Aeroclube formar pilotos civis e militares que faziam muita falta, né? Tudo a gente está vendo o Estado e a União, a gente só vai ver agora. A União não teve investimento nenhum ali. Na verdade, o Aeroclube passou a funcionar e a formar pilotos. Sim. Inclusive pessoas que hoje estão... Nós temos comandantes de linha aérea, são formados na escola do Aeroclube do Amazonas. Sim, eu conheço, eu tenho um primo piloto da Emirates que foi formado no Aeroclube do Amazonas e depois foi fazer piloto privado no Sul e, enfim, começou a vida dele viajando no interior, porque o Aeroclube sempre prestou um serviço importantíssimo e vital, sobretudo para o nosso interior, que nós não contamos com estradas, né? A nossa malha viária é infinitamente pequena e precisamos absurdamente do transporte aéreo, né? Infelizmente, nós continuamos isolados. Tá? Nós temos a Manaus Porto Velho, que
há 50 anos está aí para ser concluída e não se consegue concluir. Manaus-Porto Velho, gente, a famosa BR-319, que a ministra Marina Silva insiste em dizer que não é viável, que vai prejudicar meia dúzia de... Ela referiu que 6 pessoas teriam perdido a vida por conta da construção da BR-319, e a gente sabe que mas milhares de pessoas já perderam a vida por não poderem chegar em insumos, por não poderem se locomover aqui, principalmente em momentos de epidemias, de pandemias. Uma série de suprimentos que nos faltam, o frete que é caríssimo. Na entrevista passada, a gente falava com um especialista em direito médico acerca da briga dos planos de saúde com os usuários de plano de saúde por conta do valor de determinados insumos, próteses necessárias às cirurgias, porque os planos de saúde não querem pagar o valor do frete. E o frete para cá é caríssimo. Na verdade, e é caríssimo porque a gente não tem, né? Não tem outra maneira que não seja. Na verdade, nós estamos isolados, continuamos isolados, não é? E os meios que nós temos são os meios fluviais e aeronáuticos. O Aeroclube do Amazonas, ele deu até hoje uma contribuição muito significativa no desenvolvimento do Estado. Nós formamos muitos pilotos. Agora, a história do Aeroclube do Amazonas, ela teve agora, a partir de outubro de 2023, ela praticamente se interrompeu. Mas isso vem por conta de um decreto em que, no governo militar, o governo Geisel, em 1976, mandou registrar no nome da União toda a área do Aeródromo de Flores, que é a área do Aeroclube do Amazonas. Pois é, mas o título mais antigo explica aqui para... O título mais antigo não prevalece? O que acontece é o seguinte, todo esse processo se passou com uma violação expressa da Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1976. 73, aliás, corrigindo. Na verdade, a matrícula em nome da União, que foi mandada registrar pelo presidente Geisel, no seu pé, ela diz que ela foi registrada porque a União tinha posse 20 anos antes de 1976 e que também não existiam terras particulares na área. Ora, 20 anos antes de 76, quem estava lá era o Aeroclube do Amazonas. A União não tinha posse. E não tem nem sentido, porque se o Estado do Amazonas desapropriou essas terras e com a finalidade de dar lugar, dar sede ao Aeroclube, a União não despendeu um centavo, não montou o Aeroclube, a posse já era do Aeroclube. Qual é a justificativa para a União vir agora tomar o terreno do Aeroclube? Deixa eu só complementar a 1976. Quando escrito no pé da matrícula da União diz que não existiam terras particulares, no começo eu falei que o Estado desapropriou, porém não averbou nos registros de imóveis indenizados. O que isso quer dizer? Que as terras que o Aeroclube ocupava, elas são terras particulares, estavam registradas desde 1942. E a Lei dos Registros Públicos, ela diz que não pode haver sobreposição de matrículas. Então, prevalecem as mais antigas. E até por uso capião do nosso popular, desde 1940, nós teríamos direito à terra. Tá?
Quando foi agora em outubro de 2023, por uma portaria do ministro de Portos e Aeroportos, ele nomeou a Infraero como administradora do Aeroclube, da área do Aeródromo de Flores, com base na matrícula da União. Tá. A matrícula escura. Aí outro absurdo. Uma portaria, não existe um princípio de hierarquia de lei? Como é que uma portaria pode ser superior à lei? Na verdade, o que houve nesse processo todo foi um tratoramento da lei, tá? Porque a Infraero entrou com emissão de posse, porque todos os hangares que tem no Aeroclube foram construídos por nós. Eu já estou no Aeroclube há 40 anos. Tá? E nós construímos todo aquele patrimônio e nós sobrevivíamos com as aulas. Dos aluguéis e das aulas. O Aeroclube tinha 5 aviões para formação de pilotos. E a nossa ideia era fazer aqui no Amazonas uma faculdade de ciências aeronáuticas. O que já é um pleito de vocês há muitos anos, né? Até porque, gente, a aviação mundial considera o piloto formado no Amazonas o piloto mais experiente do mundo, porque viajar na Amazônia é considerado uma das áreas mais difíceis, né, de navegação aérea, até pela inexistência. São condições muito adversas, né? Então, quem voa aqui na Amazônia voa em qualquer lugar. São pilotos diferenciados. Mas voltando à emissão de posse, quando a Infraero foi entrar para administrar o aeródromo com base na portaria do ministro, ela pediu na justiça a emissão de posse. E a primeira coisa que ela fez foi mandar um ofício para nós, cobrando aluguel das instalações que nós estávamos ocupando e que nós construímos. Tá? Para se ter ideia do quão absurdo esse processo todo se desenvolveu. Não, é absurdo em todos os sentidos, né? É uma sucessão de absurdos. Sim. Aí. E depois nós tomamos providências, fizemos recursos e, por fim... O por fim o senhor vai deixar para depois do comercial, pode ser? Pode. A gente vai entrar em comercial agora e a gente volta já já com mais essa história absurda do nosso Aeroclube do Amazonas. Voltando nesse segundo bloco, conversando com o Dr. Francimar Sampaio a respeito como é que a gente pode dizer o que está acontecendo com o Aeroclube. Para mim é uma invasão, é o quê? É uma ilegalidade absurda, uma sucessão de erros e de descumprimento de lei. O Aeroclube precisa de justiça, doutora. Nós tivemos uma audiência em que praticamente nós fomos compelidos a assinar um termo de desocupação com base em uma sentença de primeiro grau que foi dada em favor da Infraero e que, se nós não cumpríssemos, nós teríamos que pagar uma multa de R$10 mil por dia. O Aeroclube já tinha sido estrangulado porque os aluguéis que nós tínhamos para sobreviver, eles foram tomados pela Infraero, fizeram contratos em cima dos nossos e tiraram as rendas do Aeroclube, sufocaram o Aeroclube. Doutor Francimar, em primeiro lugar, eu vou falar aqui para o nosso telespectador que não é só a questão de uma desapropriação, não é uma questão de uma tomada, de um despejo, como quer que você titule, né? O Aeroclube,
ele tem uma função tão importante de formação, né? Porque está havendo um esvaziamento de bons profissionais, né, da aviação brasileira. Por quê? O piloto brasileiro, sobretudo o piloto formado na Amazônia, ele é considerado a nível mundial o profissional mais bem formado do mundo, né? Inclusive, empresas, né, principalmente as árabes, eles estão alugando salões de convenções de hotéis em Rio de Janeiro, São Paulo, para credenciar os nossos pilotos e levarem, né, para as maiores companhias aéreas do mundo, de tão bem formados que são esses profissionais. Agora, no momento em que a gente tem um melhor centro de formação de profissionais do mundo sendo despejado, né? A gente para de formar esse profissional. Quem é que vai estar conduzindo os nossos aviões daqui a um tempo? Nós não temos assim uma previsão de como isso seria solucionado. Teria que ter uma política de formação. Pois é, olha o risco que nós estamos correndo, né? Inclusive, as Forças Armadas estão sofrendo com isso. Os pilotos das Forças Armadas estão saindo, indo para empresas particulares. Lógico. Isso envolve segurança nacional. Eu acho que isso, os nossos governantes têm que ter uma visão maior, uma macrovisão do que é a formação de pilotos, do que o país precisa, um país de dimensões continentais como o nosso, um país que atravessou uma pandemia em que a nossa aviação foi o que foi fundamental, fez com que a tragédia não fosse maior. Sim. Né? O transporte aeromédico foi de vital importância naquele momento, né? Os insumos que partiam do Aeroclube de Flores para o interior do Amazonas salvaram muitas vidas, trouxeram muitas pessoas para serem tratadas aqui e fora, e hoje o Aeroclube foi simplesmente despejado de um terreno próprio doado pelo governador Álvaro Maia nos anos 40. Sim. Terreno esse que pertencia a particulares, que foi desapropriado no governo Álvaro Maia, indenizado e doado ao Aeroclube. Mesmo que esse terreno não tivesse sido doado ao Aeroclube, por estarem exercendo uma função primordial, o terreno seria do Aeroclube. Mesmo que não estivessem exercendo nada, pelo tempo de ocupação, já seria garantido para o Aeroclube por uso capião, e o governo federal, ignorando todas essas condições, vai e despeja o Aeroclube do aeródromo de Flores. Nós tivemos uma audiência, depois de nós resistirmos o quanto nos foi possível, na terceira vara federal, em que praticamente o promotor de justiça, que é o defensor da lei, praticamente atuou como advogado da União. O juiz da causa nos negou perícia judicial, em que ia nessa perícia ser constatado que havia sobreposição de terras particulares da matrícula da União por sobre terras particulares matriculadas desde 1940 e sendo nula de pleno direito a matrícula da União. O juiz, percebendo isso, negou a perícia para o Aeroclube do Amazonas. A perícia era extremamente necessária. Nós tivemos cerceamento, tá, de defesa. Do direito de vocês. Do nosso direito. Agora, querem outro absurdo? Diga qual a formação profissional do ministro
de Portos. Me conte aqui para o nosso público. O ministro de Portos e Aeroportos, ele é pedagogo, é um político. Então vamos lá, vamos combinar uma coisa. Dr. Francimar é engenheiro. Ele faz o cálculo estrutural para que haja segurança nas edificações. Você que tem uma outra profissão conseguiria fazer isso? O doutor Francimar conseguiria operar o cérebro de alguém? Um médico conseguiria fazer um cálculo estrutural? Como é que um político e um pedagogo têm a capacidade técnica, né, de administrar um órgão, né, ligada a um setor tão específico como a aviação? Infelizmente, os cargos hoje, dentro da realidade política brasileira, ministérios, secretarias, são loteados. E pessoas, deputados, senadores ou afins, que foram eleitos com cargos legislativos, eles são retirados e passam a ocupar cargos executivos, com ministérios, com secretarias. Às vezes para dar vaga para um suplente, às vezes por questão de confiança ali. A questão que a gente está falando não é só uma questão de desapropriar um terreno. Só isso já seria uma ilegalidade. A gente está fazendo uma poda na formação profissional de pilotos, de trabalhadores da aviação. Isso quer dizer que a gente está incorrendo em questão de segurança de voo, segurança nacional. A gente não vai sentir o efeito hoje? Claro que não. Quem está trabalhando hoje já está formado, mas daqui a alguns anos, com a aposentadoria e também com a exportação, que está sendo assim, a ponto de alugar em centros de convenções, quer dizer, é coisa grande, né? Não é um ou outro profissional que está indo para outros mercados, né? É uma fuga em massa, quer dizer, um recrutamento em massa da nossa mão de obra. Vai faltar profissional adequado, vamos colocar em risco, né, a segurança da aviação, né? E hoje, quando se avisa a respeito disso, as pessoas não têm a consciência. Daqui a uns anos, se não se tomar providência, vão questionar o porquê de incidentes, acidentes, né? Na verdade, o país, a base de um país, para ele progredir, tem que ser educação. Sim. Então, quando você tira a perspectiva da formação de um segmento da sociedade com uma boa formação, com formação universitária, que era um dos objetivos do Aeroclube do Amazonas, infelizmente você está condenando essa parte de segurança, de transportes, a um atraso. Lembrando a vocês que nós vivemos na seguinte situação. Ao falar em riquezas, o Brasil bate no peito que é dono da Amazônia. Mas no momento de nos dar uma cidadania, nos é negado o direito de circular no Brasil, porque nós não temos estradas, o direito de ter uma formação em aviação, já que a gente precisa muito do transporte aéreo. Aliás, nós dependemos para salvar a nossa vida, né? Nós tivemos na pandemia filas para transporte aeromédico, né? E o transporte aeromédico, gente, daqui para São Paulo custava R$180 mil e tínhamos fila de espera.
tão desesperador, que era a situação, as pessoas faziam empréstimos, hipoteca de casa para pagar transporte aeromédico, dada a necessidade, né? Que era você encontrar uma maneira de tirar daqui. Agora vem sendo negado nosso direito a estradas que nos liguem ao Brasil, vem sido desapropriado, invadido, despejado, como você quiser titular, porque a titulação correta disso não existe, porque é tão absurdo despejar o Aeroclube do Amazonas, do seu terreno, da sua escola de formação, dos seus hangares, que nos prestam um papel relevante desde os anos 40, é tão absurdo que a gente não tem nem uma palavra específica para nomear isso. Gente, se alguém de vocês que estiver nos assistindo tiver alguma força com o governo federal, tente explicar a nossa realidade, o absurdo e os efeitos que isso vai causar a longo prazo, né? Infelizmente, nós não tivemos um apoio político que sustentasse a nossa posição aí. Procuramos alguns políticos, mas infelizmente só conversamos, mas em nada fomos ajudados. Nossos deputados federais, por favor, nossos senadores, por favor, se comovam com a causa do Aeroclube do Amazonas, com a necessidade que nós temos desse centro de formação, desse aeródromo, de vital importância para a gente aqui. Nossos senadores, é ano eleitoral, né? Sim. Eu gostaria que todos vocês e quantos políticos e candidatos vierem nesse programa, né? Eu vou pedir a autorização de vocês para falar a respeito do Aeroclube. O que eles podem fazer pelo Amazonas, pela necessidade tão grande de funcionamento desse centro de formação e pela necessidade que nós vamos ter no futuro, né, de profissionais bem formados, já que está havendo um número muito grande de perdas, né, de profissionais. Sim. Hoje nós estamos sobrevivendo, nós tivemos que vender um dos nossos aviões, porque simplesmente nós tivemos, vocês vão sair, coloquem os aviões de vocês em algum lugar. Tem que pagar aluguel, né? Se vocês quiserem ficar com uma vaga aqui, vocês vão ter que pagar. Nós conseguimos um particular que tem uma pista na estrada Manaus-Manacapuru, a M060. Nem fale o endereço, porque senão a União vai lá dinamitar. No quilômetro 48. Não fale! Mas nós estamos no modo de sobrevivência, nós estamos na UTI. Tá? Gente, eles estão na UTI da mesma maneira que nós estivemos numa UTI de saúde, e se acontecer outra questão séria de saúde pública, nós não vamos poder contar com esse apoio do aeródromo que nós tínhamos. Por favor, vamos fazer uma campanha pedindo para os nossos políticos intercederem para a resolução desse problema do Aeroclube do Amazonas. Agradeço a sua presença, agradeço a audiência, e eu peço que a gente acompanhe esse fato e, se for possível, a gente o chame os outros diretores do Aeroclube do Amazonas aqui, com políticos, né, que possam interceder em favor dessa causa. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a vocês.